Fala, meus queridos, beleza? Eu sou a 10, está no ar o Quinto Vento de sexta-feira, o podcast sobre a Semana do Atlético Paranaense, produzindo em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar nosso programa às segundas e às sextas no YouTube, também pelo Spotify, Google Podcast, Deezer ou qualquer que seja o seu agregador favorito. Participe conosco pelo nosso grupo do WhatsApp, é só acessar bit.ly/OQV no Zap e mandar os áudios lá sobre os temas que a gente propor. Marcão, que time merda o seu, Marcão? Salve todo mundo que tá acompanhando nos agregadores, também no YouTube. E a DEC, time merda o seu, né? Mas, enfim, horrível essa semana. A gente, além do resultado ruim do Campeonato Paranaense, a gente empatou com o Sport em casa, que é um resultado péssimo pro Atlético. E o português disse adeus. Exatamente, vamos falar sobre tudo isso no programa daqui a pouco, depois do recadinho da Pacundê. Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcast de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo, com a distribuição gratuita de diversos programas dos mais variados temas, como o Toque Passa NFL, podcast sobre a principal liga de futebol americano do mundo e uma das mais rentáveis do planeta, apresentado por mim, Rafael Bellatini. A Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse apoia.se/Pacundê e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre os nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Pacundê, podcast sobre todas as coisas. Marcão, hoje nós vamos falar sobre as coisas na ordem aí que aconteceram, né? Vamos passar rapidamente. A gente empatou um jogo horrível com o Sport, continuando o nosso calvário aí no Brasileiro. O Atlético ainda tá em nono, né? Deixa eu abrir pra confirmar aqui pra vocês, mas eu acredito que o Atlético ainda esteja em nono. 24 pontos. 24 pontos, não caiu nenhuma colocação, mas continuou aí mais um jogo sem vitória, mais um jogo ruim, que é o principal, né? Principalmente o jogo ruim do Atlético, que merecia perder pro Sport, né? Porque o Sport chegou mais perto do gol do que o Atlético. O Atlético teve chances e tudo, mas o Sport merecia mais. Mas acho que desse jogo, como eu acho que ele entra muito dentro do balaio desse jogo do Cascavel também, porque ao que a gente vinha falando, a gente até não concordava tanto com a demissão, com a pressão que o Antônio estava sofrendo, mas a gente também falou no podcast passado que o Atlético vinha muito tempo aí sem ganhar um jogo, né? E é muito por essas atuações. E nesses dois últimos jogos ficou mais que escancarado. O time que era no começo muito bom defensivamente, que tinha opções interessantes taticamente, né? Jogava com 3 zagueiros, jogava com linha de 4, tinha variações, e era um time que sabia atacar. Perdeu 2 peças, que foi Matheus Babi e o Vitinho, e praticamente o time se desintegrou, não tem banco, não tinha padrão, jogadores muito abaixo do que eles vinham rendendo, principalmente o Richard, acho que tem que ser justo, né? Tá jogando muito mal, fora Kaiser, Carlos Eduardo, que foram caras que a gente já falou bastante, mas de maneira geral foi isso, e explicou um pouco desse empate em casa, que vai custar caro lá pra frente, né? Porque eram 3 pontos que o Atlético precisava ganhar, que normalmente se ganha. O Sport hoje é o 18º colocado na tabela. E com um ponto à frente do Grêmio, só que foi o ponto que eles ganharam contra a gente. Exato, 3 vitórias no campeonato, então é um time que o Atlético tinha que bater, e não bateu. Vão ser pontos, assim como os pontos contra a Chapecoense em casa, contra São Paulo, contra Corinthians, são pontos complicados de se perder, e o Atlético fez o favor. Exatamente, ainda mais com um a mais, né? O Hernanes foi expulso, o Hernanes tava brabo, o profeta tava o profeta do apocalipse, tava meio nervoso, foi expulso, e nem assim o Atlético conseguiu fazer frente ao time, uma coisa ridícula. Exato. Mais ridículo ainda, a gente vai ter que falar agora. Eu vou passar o 11 do Atlético contra o Cascavel pra gente perceber que o Atlético foi com praticamente a força máxima, né? A gente não vai poder mentir. Anderson, porque o Santos tá na seleção. Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, e aí a diferença é Márcio Azevedo, né? Uhum. E depois entrou o Nicolas. Richard, depois entrou o Eric. Juninho, daí já dá pra dar uma questionada. Jadson, que acho que vale um capítulo à parte aí. Na verdade, não vai mudar muito do que a gente
já falou dele, que daí entrou para resolver o Carlos Eduardo. Nicão na frente, Renato Kaiser e Jader, que acho que essa frente aí é mais... A zaga titular e a frente titular praticamente completa aí. E o Atlético fez um jogo ridículo contra o Cascavel. A gente precisa colocar todas as coisas em consideração, né? Que o Cascavel tinha 13 atletas, 14 atletas para jogar, né? Com 3 na reserva. Muitos titulares sem poder atuar. Tinha algumas limitações também das inscrições. O Atlético tinha 80 jogadores inscritos no Paranaense, tinha 80 opções pro técnico colocar em campo. Colocou ali praticamente o que tinha de melhor, fez um gol cedo, acho que achou que ia resolver, tomou no cu e levou 2 pro Cascavel, tirando a oportunidade de ganhar um tetra inédito, que eu acho que não foi falado isso lá no pré-jogo, lá na como é que é, pré-eleição, porque você há 2 jogos aí de ganhar um campeonato qualquer que seja, tendo esse negócio do tetra, o Atlético entrou com o marasmo de sempre, levou um show de bola com relação principalmente à vontade, e tá fora do Paranaense, vai ter que assistir aí junto com o Paraná e com o Coxa, o Cascavel fazer a final junto com o Londrina. Várias coisas para ser comentado sobre esse jogo. Primeiro, passou quem mereceu mais, isso Sim. tem que ser dito. O Atlético não mereceu em nenhum momento dos 180 minutos passar de fase, então o Cascavel mereceu muito mais que o Atlético. Por mais que tenha feito na arena um jogo mais recuado e tudo mais, mas é o jogo dos caras, tudo bem. O Atlético tinha que se impor, mesmo assim não se impôs. Teve o fator Carlos Eduardo também, que contribuiu bastante. Outro ponto a ser destacado, além da vontade, que os caras estavam realmente com muito mais vontade. O Nicão chegou uma hora que até reclamou com o lateral esquerdo dos caras. Tipo, pô, cara, você tá com muita vontade aí, mano. Dá uma segurada aí, aí, por favor, cara, vai ficar feio pra nós. Enfim, então, além disso, o Atlético perdeu muito gol. O Renato Kaiser é um caso a ser estudado. Ele não presta atenção pra chutar. Ele perdeu um lance que o Jader ganhou, muito bom. Acho que se for pra salvar, eu salvaria o Jader e o Juninho. Acho que esses não podem ter culpa, não podem ser culpados de nada. Quem sabe o Bissoli também... O Bissoli nem jogou, desculpa. Que eu li o nome do Bissoli aqui. Mas enfim, são os 2 que eu salvaria. No mais, time muito apático, muito ruim. A zaga mal de novo, né? O Pedro Henrique tava jogando uma bola ridícula também. Eu sei que eu tô falando muito a palavra ridícula, vou usar outro adjetivo aí nas próximas, mas o Pedro Henrique parece que tá completamente desmotivado, parece que não tá entrando, prestando atenção nas jogadas. Ele deixa passar umas bolas, assim, ele deixou passar uma bola, se eu não me engano, contra o Sport, que eu falei, meu Deus, isso é coisa de quem não tá prestando atenção no jogo, tá pensando no que vai fazer depois, tá pensando em outra parada. Realmente o Pedro Henrique tá horroroso, e não melhor tá o Thiago Heleno, tá? Os 2 estão muito mal. Exato. Nessa ocasião não é o caso, mas também estranha que o Atlético contrata 2 zagueiros e não bota pra jogar em nenhum momento. Os caras ainda nem estrearam, podiam ter jogado contra o Sport, dar um respiro, porque daí falar, o calendário é inchado, mas daí você contrata e não bota pra jogar. Outro erro também, que é uma coisa que o Atlético precisa se explicar, pelo menos, não sei se era o treinador que não gostava dos caras, ou contrataram errado, os caras não servem, não estão jogando no treino. Vamos descobrir isso daqui a pouco. A gente não sabe que os caras não estreiam. Mas chamar atenção para uma outra coisa. O Atlético estreou no Campeonato Paranaense perdendo de 1-0 pro Cianorte, aquele jogo sob o comando do Antônio Oliveira também, e entrou em campo naquele dia com Bento, Kelvin, Edu, Luan Patrick, Lucas Halter, Denner, Matheus Anjos, Jajá, Bissoli, Jaderson e Reinaldo. Esse foi o 11 que o Atlético iniciou o campeonato. Isso entra dentro dos 80 atletas que o Atlético inscreveu. E quando o Cascavel tem um problema, né, que foi com relação ao Covid, o Atlético não abrir mão, sim uma atitude antidesportiva. Até lembraram no grupo lá um caso contra o Rio Branco também, que o Cascavel acabou jogando e tendo a mesma atitude antidesportiva, mas eu acho que o fato do Cascavel ter tido uma atitude antidesportiva não anula o fato do Atlético também ter tido depois. O Atlético poderia ter pensado mais no adversário e adiado.
nós não tem data. Isso é um problema da Federação Paranaense de Futebol e a vergonha seria deles se o campeonato não acabasse até o final do ano. Então isso não é uma coisa que o Atlético tem que se preocupar com datas e tudo. Faltou essa questão esportiva e os caras, mesmo desfalcados, foram lá e ganharam. O time da Série D virou um jogo contra um time da Série A com 200 desfalques. Então isso diz muito sobre o que foi esse vexame e o porquê que culminou na demissão, né? Que agora todo mundo pede pra sair, né? Porque com essa regra nova do futebol... não pode demitir, né? Todo técnico... É bom deixar isso claro, não sei se vocês sabem, tem uma regra agora no Brasileiro que cada time pode ter no máximo 2 técnicos no ano. Só que tem a exceção se o técnico pedir pra sair. Então o que os caras fazem? Manda o técnico falar que pediu pra sair. A não ser que o cara saia brigado ou achar que querem foder com ele, daí ele fala que foi demitido. Mas, de maneira geral, o que tem que acontecer no Brasil é que os caras fazem um combinado ali e o técnico fala que pediu pra sair. Mas a gente sabe que talvez não seja esse o caso, né? Eu quero falar também, cara, já vamos entrar na questão na questão específica do português aí, cara, mas eu acho que tem alguns jogadores aí que eu acho que já deu também. Eu acho que já pode escolher pegar esse momento aí de troca de técnico, de coisa que já falar, obrigado aí, tchau. Márcio Azevedo não dá mais pra jogar no Atlético. O Jadson, não sei o que veio fazer, tá aí abrindo empreendimentos aí na cidade, né? Ele já tem uma vida de ex-jogador aí, já tá vivendo na cidade que ele morou sempre, resolvendo os problemas da família dele. Comentei hoje no grupo lá do WhatsApp, inclusive se você quiser entrar, tá na descrição aí, que se o Jadson tivesse sido contratado pelo Coxa e ele fosse titular, camisa 10 e capitão, ele estaria correndo na Série B mais do que ele está correndo pelo Atlético. A gente sabe que jogador quando fez muito sucesso e tal, eu acho que já não, sabe, começa a escolher situações para jogar, começa a inventar a situação, e eu acho que esse é o caso do Jadson. Eu não tenho nenhuma informação, é uma opinião de torcedor que eu tenho, tá? Mas assim, não, já ficou claro que não vai ajudar. E pra fechar essa trinca aí, o Carlos Eduardo também pode ir fazer outra coisa aí, porque se entra titular, não pega na bola, se entra depois, não muda o jogo, às vezes faz cagada, só atrapalha. Enfim, e eu diria também um cara que eu gosto, tá? Eu gosto muito da atitude dele, eu acho que ele é um cara que eu tinha muita esperança no Atlético, mas o Renato Kaiser também, cara. Só não falo ele porque a gente ainda não tem ninguém pra pôr no lugar. Ninguém mesmo. Tá entrando o Mingote, cara, que pra mim é um outro cara aí que ano que vem vai ser emprestado aí, daí ano que vem no outro ano vai ser emprestado também e nunca mais vai jogar. Então, eu acho que essa reformulação já precisa começar a ser feita aí com esse técnico novo, que a gente vai começar a falar agora, a partir da saída do Antônio Oliveira. Você achou que era a hora, Marcão? Só rapidinho, eu vou falar só do Jadson. Acho que concordo com o Márcio Azevedo, beleza. O Renato Kaiser, enfim, não tem outro. E o Jadson, cara, que decadência física, primeiro, porque ele não faz nada. E não me venham falar que... A última coisa que o Jadson fez foi aqueles 2 gols contra o Juventude. Ele não faz nada, ele não ajuda em nada. Ele não ajuda em nada na frente, ele não marca ninguém, ele não recompõe bem, e ele às vezes acerta um passe ou outro ali que coloca um jogador em chance de cruzar a bola, não é nem de chutar. Então, muito mal o Jadson, de maneira geral. Acho que é o momento do Atlético ver bem, pegar, dar uma mini reformulada no elenco e tirar esses caras, porque se continuar aí vai entrar em campo, e esse é o problema. Às vezes você tem um jogador, o Jader é um exemplo, não vai salvar o nosso time, não é a solução dos nossos problemas nesse momento. Mas é um menino de 17, 18 anos que entrou com personalidade e mostrou mais qualidade do que os que vem entrando, sabe? O Juninho, não achei que jogou bem, mas é um exemplo também do menino do Sub-17 e tudo, que tá fora daquele hall de jogadores do Sub-20, que a gente já sabe como que joga e que a gente sabe que às vezes não vai agregar tanto, e estão vindo e estão jogando bem ali, dando uma contribuição, principalmente o Jader.
Então acho que tira esses caras do elenco e, se for o caso, bota a pesada pra jogar. Porque eu tenho certeza que vão demonstrar mais do que o Jadson vem demonstrando muito mal. Sobre o Antônio Oliveira, se era o momento, infelizmente acabou sendo o momento. Eu gostava do trabalho dele. Acho que ele é vítima de coisas maiores do que simplesmente o desempenho esportivo. Acho que o calendário pesa um pouco. Isso é até uma característica meio que de todos os times, né? Muito jogo em cima do outro. Acho também que ele deu uma perdida no elenco, perdeu a mão, principalmente com as tretas com o Jadson. Foi o primeiro resquício de treta que deu ali dentro do elenco. Declarações infelizes nos últimos... Aquelas pistoladas nada a ver, eu estou aqui só de passagem. Isso contribui também pro final da passagem dele no clube. Acho que ele não soube lidar com isso. É um técnico jovem, não teve outra experiência na carreira senão a no Atlético, então acho que ele precisa rever essa parte emocional, porque taticamente a gente viu no começo, um trabalho não se deteriora assim de uma hora para outra. Tinha ideia, era um bom trabalho no começo, mas acabou que ele não conseguiu manter, mas entrega o Atlético pro próximo, e a gente espera com muita força que não seja nem Lazzaroni, nem Bernardo Franco e nem Autuori, mas entrega um time em uma semifinal e com condições de chegar em outra semifinal de mata-mata. Então, acho que num nono lugar no Brasileiro, que podia estar melhor, mas também podia estar muito pior, né? Então, acho que dentro do que o Atlético tinha de elenco, de matéria humana, o Antônio fez o máximo que ele conseguiu fazer e acabou culminando nesse vexame, mas o trabalho, acho que se você for pesar, é mais positivo do que negativo. E o próprio aproveitamento dele diz isso, né? Ele teve 21 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Ele teve 40 jogos. Então é 58% de aproveitamento. Já teve técnico muito pior no Atlético. O Diniz. Exatamente. Teve acho que 40, 30%. Né? E o que eu acho que foi o que culminou com a saída dele, eu acho que ele não conseguiu dar motivação para esses caras. E eu, nesse momento, eu falo isso, só que não tirando a responsabilidade dos próprios jogadores, assim, principalmente. A gente pode... eu acho que o técnico pagou pelo desempenho nos últimos jogos, mas depois desse jogo contra o Cascavel, eu acho que a cobrança maior, tanto da torcida, quanto da diretoria, quanto todo mundo, tinha que ser em cima dos jogadores. Eu acho que você... perder os jogos no Brasileiro, a gente fala, os times estão embaixo, mas ainda é um campeonato brasileiro da Série A, né? Mas você perder desmotivado contra um time de Série D com 14 jogadores pro Petralha aí no coisa e dar chiliquinho igual ele já fez em várias situações. Então eu acho que tem que ser cobrado os jogadores, sim. Eu acho que não só o Portuga tem que pagar. Eu acho que mais alguém aí precisa ser cobrado. Principalmente, cara, não quero ser redundante, mas assim, você tem uma treta do técnico com o Jadson, tá? O técnico vai embora. E o Jadson? O que o Jadson entregou, né? Por que quando entrou e não jogou, então? Né? Não gosto disso, cara. Eu acho que o Atlético tem mais problemas para serem resolvidos que não só trocar de técnico. E sobre quem vem aí, muita gente provavelmente vai perguntar. Eu acho que tá assim, pelos meus anos de atleticano, assim, eu de novo, não tenho informação, mas eu não acredito que o Atlético vá resolver rápido isso. Tem Copa do Brasil, volta semana que vem já, e eu não espero que venha um nome aí que vá agradar a torcida, a não ser que o Atlético me surpreenda como já me surpreendeu outras vezes, mas de maneira geral, assim, eu acredito que a gente vai de Lazzaroni e Autuori nesses mata-matas que a gente tá chegando aí. É isso que me assusta, porque não o Lazzaroni e o Autuori no mata-mata, porque isso eu já sei no que vai dar. Vai ser eliminação. Os dois mata-mata. Inclusive por de quarta-feira, que a gente já daqui a pouco vai falar. Se for esse Lazzaroni, é 100% de garantia que a gente vai perder todos os jogos. Porque ele é o pior, eu acho, que eu vi na minha vida.
treinando o O Atlético. pior que eu vi na minha vida foi o Arthur Bernardes. Ruim também. Empilhava atacante o Arthur Bernardes. Horrível. Era muito horrível. Mas enfim, tá nesse hall, tá São nessa parentes, prateleira. São parentes. Então, tá dividindo prateleira com essa galera aí, o Bruno Lazzaroni. E me dá muito medo, porque a gente ainda tem um turno inteiro de Campeonato Brasileiro, ainda dá pra ser rebaixado. E isso é a fórmula do rebaixamento, Bruno Lazzaroni. Agora, se você for no mercado, tentar buscar alguma solução, não precisa ser um nome que a torcida quer, porque a torcida já exagera, né? Por exemplo, eu gostaria, eles falam aqui o Globo Esporte tá falando em Miguel Ángel Ramírez. Eu acho que ele não vem porque assinou com o time dos Estados Unidos, mas é um bom técnico. O BKSS, bom técnico. Até o Roger Machado, acho um bom técnico. Mas eu não sei se o Atlético vai atrás exatamente disso. Até pela nota oficial da demissão do Antônio, porque não é uma nota como o Atlético costuma fazer. É uma nota de agradecimento por uma demissão e é uma nota que exalta muito o projeto do clube de formar treinadores. Exatamente. E o que me dá medo é que o próximo na fila é o Lazarento. Desculpa, Bruno Lazzaroni. Horrível. Então vai ser complicado. Tomara que, se essa, pelo jeito aí pro jogo do final de semana contra o América, vai ser Bruno Lazzaroni, né? Bruno Lazzaroni e Autuori. Mas tomara que até, não sei se é a quarta-feira ou até o próximo final de semana, venha um outro nome aí, especulações aconteçam e outros nomes entrem em pauta, porque o Atlético precisa de um treinador. A gente sabe como fez diferença em 2018 ter o Thiago Nunes no lugar do Diniz. Então é mais ou menos nesse tipo de mudança que a gente está falando. Vamos ser campeão? Não sei. Mas, enfim, com o Bruno Lazzaroni eu tenho a resposta para essa pergunta e é não. Contundente. Então nem adianta a gente ficar aqui falando com vocês sobre possibilidades, né? Porque como as coisas vão acontecendo, provavelmente quando você ouvir, isso já tem até se resolvido aí, né? De uma maneira mais simples, que é falar, não vamos trazer ninguém. Então temos aí qual que é a nossa, se que estava aberta aí, Marcão, a nossa agenda? América e depois Santos no meio de semana. América no dia 11, dia 11 é? Sábado? Hoje é dia 9, dia 11 é sábado. Sábado às 4 horas da tarde. E dia 14 às 21h30 contra o Santos, fora de casa. Exatamente. Como a gente já falou, estamos em nono do Brasileiro. Estamos na... quartas da Copa do Brasil? Quartas da Copa do Brasil. E daí vai ter os jogos que são mais pra frente contra o Peñarol. É isso aí, Marcão. O que você acha que vai dar desses jogos? Ninguém acertou, né? Ninguém... Pasme os senhores. Ninguém apostou que a gente ia perder de 2-1 pro Cascavel. Tristeza. América e Santos, Marcão. América... Puta, bicho. Atlético perde do América e empata com o Santos. Perde de 1-0 do América. Tô muito otimista. E... porque, difícil, né? Pensar que vai sair alguma coisa a mais do que desse último jogo aí. E o Atlético empata 0-0 com o Santos num dos piores jogos que vocês vão ver na vida de vocês. Mas daí a gente passa, você tá acreditando então. Eu acho que a gente vai perder pro América de 1-0 e a gente vai perder pro Santos de 2-1. Certo? E daí vai pra pênalti. Não tem gol fora de casa, vai pra pênalti e a gente vai... Não, mentira, 3-1 pro Santos. A gente não vai nem levar pros pênaltis. Tá. Então mande aí o seu palpite que a gente vai... dar a camisetinha aí pra vocês. Marcão, uma coisa que a gente nunca tem no programa de sexta. Você sabe o que é isso, Marcão? Eu sei. Mas é que hoje é um convidado ilustre. É um Atlético Coach, que é o pai do coach do Atlético. Depois da saída do Antônio Oliveira do Atlético, o nosso amigo Tony Oliveira, que é o pai do Antônio Oliveira, decidiu ter um bate-papo amistoso ali com torcedores em redes sociais. Assim, devo dizer que o torcedor, de uma maneira geral, não é muito educado, tá? Mas as palavras do Tony... Ao responder o Augusto Martins, eu não consigo fazer sotaque.
cala essa boca e pede mais jogadores de qualidade. Sendo difícil tirar leite de pedras, ainda conseguiu algo desde tirar o Atlético do buraco, no último lugar até o 9º lugar, com acesso direito à Sul-Americana. Esta época ficas neste momento nas meias da Sul-Americana e às portas das meias da Copa do Brasil e no mesmo 9º lugar. Quando venderam um Vitinho, esse era o dia que o treinador devia ter saído, porque tiraram quem marcava gols e dava profundidade ao jogo do Atlético. Foi uma grande experiência num clube com uma grande história, mas com um cancro dentro do elenco que se destrói o trabalho de um líder. Foram procurar o que é cancro, Marcão. Deixou aqui. A galera do grupo. Cadê? A galera do grupo foi procurar o que é cancro. Tem duas, deixa eu procurar aqui hoje. É a proliferação anormal de células. O cancro tem início nas células. Um conjunto de células forma um tecido e, por sua vez, os tecidos formam os órgãos do nosso corpo. Normalmente as células crescem e dividem-se para formar novas células, blá 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 blá, e o cancro é uma proliferação anormal de células. Exatamente. Então o cancro é um tumor dentro do clube. Então o velho tava brabo hoje lá, deixa eu até tirar pra gente comentar aqui. O velho tava brabo pra falar com os torcedores lá, porque falou que basicamente o Antônio Vieira estava fazendo um bom trabalho, não tinha perdido em nada. O Atlético está em 9º, que ainda não é um mau lugar, mas tiraram os principais jogadores dele, não deram tempo e ele estava com problemas no elenco. Foi isso mais ou menos que o nosso pai Tony falou pra galera nos comentários. É mais ou menos isso que a gente comentou aqui, certo? É isso, acho que não tem muito mais o que falar sobre essa situação. Foi, como o pai disse, uma grande experiência num clube com uma grande história. Para ele foi muito bom. E, enfim, vida que segue. Não, como a gente falou, não foi um mau técnico no fim das contas, mas acabou fazendo um negócio inadmissível na saída. Exatamente. 0 a 10 aí pro meu sotaque português. Marcão, obrigado. Obrigado, Adé. Pro seu sotaque português eu daria um 5. Tá bom, obrigado. Tô no médio. Tá no meio, não na média. Com 50% de aproveitamento. 50% mais que o Diniz. Tá bom. E mandar um salve pro meu pai e pra todo mundo que acompanhou aí nos agregadores e no YouTube. Valeu, falou. Exatamente. Siga a gente lá no Instagram e no Twitter, o Quinto Vento, os dois, e fiquem por dentro aí das novidades do canal. Valeu, galera. Até segunda-feira, que a gente vai falar sobre o tempo que ficamos longe da Baixada, indo em jogos no Janguito, na Vila e também lá em Paranaguá. Valeu, fiquem com Deus e até logo.